Na aula que teremos agora, vamos entender um conceito bastante interessante, o de inteligência emocional. Ele surgiu bem antes, mas ele ficou muito conhecido na década de 90, principalmente através de um autor chamado Daniel Goleman. Já na década de 80, Gardner ficou famoso por sua teoria das múltiplas inteligências. Por que essa teoria é importante? Porque ela ampliou a noção de inteligência, que antes era referenciada de uma forma predominante pelos testes de QI, né? A psicometria, que seriam testes psicológicos que tinham a pretensão de mensurar a inteligência. Só que esse método não fornecia dados suficientes sobre toda a variedade das habilidades cognitivas do ser humano. E a teoria das múltiplas inteligências ajudou, então, a quebrar com certos estereótipos, porque possibilitou aos educadores o entendimento sobre os fenômenos cognitivos, mostrando que um aluno que apresenta grande dificuldade numa área pode ter uma habilidade muito grande em outra. Então, é preciso considerar o sujeito como um todo, com todas as suas habilidades, antes que ele seja identificado como um aluno com pouca inteligência. E isso pode interferir muito na autoconfiança do aluno, né? É um alerta para o perigo que existe quando esperamos que o aluno responda num determinado padrão. A gente precisa ampliar a nossa visão sobre ele. E tudo isso reforça essa necessidade de que o aluno seja acompanhado no 1 a 1 e ainda olhado como um todo, pois sem querer podemos negligenciá-lo. E se não pudermos perceber suas habilidades, né? E além de que a questão de que a diferença de habilidade entre as áreas, né, nessa questão da diferença, essa teoria também contribui para que se pense também na maneira de ensinar. Porque dependendo das características e habilidades do aluno, ele pode ter uma maior compreensão com uma abordagem, uma outra didática, do que com a tradicional. Então, a teoria das múltiplas inteligências aponta, inclusive, para a possibilidade de que uma criança tenha uma compreensão mais profunda na matemática, por exemplo, e exatamente por ele ter essa compreensão mais profunda, mais complexa, ele não tem um bom desempenho da maneira tradicional, né? É como se essa super habilidade ficasse encoberta por uma apresentação de resultado mais lento do que a média. Então, para Gardner, as inteligências não são objetos que podem ser quantificados, mas são potenciais que poderão ou não ser ativados. Agora, vamos focar um pouco mais na inteligência emocional. Nós temos a definição criada por Goleman de que ela é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e o dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Goleman considera que a inteligência emocional é um determinante do sucesso ou do insucesso do sujeito. Ele, na sua teoria, privilegia, então, o relacionamento interpessoal na vida das pessoas. E a inteligência emocional é categorizada por ele em 5 habilidades. Dessas 5 habilidades que eu vou mencionar, vocês vão poder observar que as 3 primeiras são intrapessoais e que as 2 últimas, a 4ª e a 5ª, são habilidades interpessoais. Bom, vamos a elas. A primeira é o autoconhecimento emocional, que é a habilidade de reconhecer suas próprias emoções e sentimentos. A segunda habilidade é o controle emocional, ou seja, é a habilidade de lidar com esses sentimentos, além da percepção deles. E a terceira habilidade, que seria a automotivação, que seria uma capacidade de canalizar as emoções para a realização de um objetivo ou uma realização pessoal. A 4ª habilidade, né, agora a gente está entrando nas habilidades interpessoais,
tem a ver com o reconhecimento de emoções nas outras pessoas. Ou seja, é a habilidade em perceber e reconhecer as emoções no outro. E também ter a capacidade de ter empatia em relação ao sentimento dos outros. A quinta habilidade são os relacionamentos interpessoais. É a habilidade em interagir com os outros indivíduos, acionando suas competências sociais. Então, essas duas últimas habilidades, elas são consideradas muito importantes para o trabalho em grupo e também para a negociação de soluções, assim como para a sensibilidade social. A Guerra diz que a inteligência emocional é a capacidade natural que nós, os humanos, temos de gerir nossas emoções com o objetivo de nos adaptarmos às circunstâncias de nosso ambiente. É uma capacidade que pode ser melhorada. A introspecção e a prática de entender mais sobre a inteligência emocional também nos interessa para a educação, porque podemos ajudar nossos alunos a desenvolverem suas habilidades emocionais, já que a falta delas pode atrapalhar o desempenho do aluno. Como vimos, a inteligência emocional abarca pelo menos 3 fatores principais. O primeiro é a percepção da emoção, o segundo é a compreensão da emoção e o terceiro seria a regulação das emoções. Vocês podem estar se questionando: como que o professor pode contribuir para a apreensão de tais fatores? E a aposta que eu faço a respeito disso é que o caminho é através das palavras. Quando nós mesmos nos percebemos, nós somos capazes de representar nossas emoções em palavras, nós podemos nos apropriar delas. Então, assim, com essa propriedade a respeito de si mesmo, consequentemente, a gente amplia as nossas percepções, a nossa compreensão sobre elas. E, assim, será mais possível regulá-las. Se na sala de aula o professor puder nomear o que percebe, ele insere um espaço para que as emoções sejam faladas, seja no grupo ou seja no 1 a 1. A inteligência emocional é composta por competências. Se a primeira é emocional, que tem a ver com a disponibilidade em perceber e identificar as emoções, e a segunda é pessoal, que é como o sujeito elabora e compreende o que ele faz pessoalmente, com o que sente, e por fim, a competência social, que diz respeito a como o sujeito se manifesta no grupo e como ele se relaciona com as pessoas, as emoções do seu entorno, quando são nomeadas, é possível falar delas, isso tudo vai funcionar muito melhor. A ação de representar, então, essas emoções e sentimentos tem como efeito, como já foi dito, um apropriar-se de si mesmo. E é um caminho para que se enriqueçam as relações com os outros, é a relação consigo mesmo. Fica uma questão para a gente refletir. Será que a escola, ela, tal como está configurada hoje, ela contempla essas condições para que o professor e alunos se exercitem e desenvolvam a inteligência emocional? Lembrando que é a linguagem que permite ao aluno, entre outras funções, perceber a realidade, planejar e regular as atividades. Continuamos na próxima aula.